E aí, pessoal, vamos falar sobre as algas. As algas, elas são pertencentes ao reino protista, são eucariontes, fotossintetizantes e uni- ou pluricelulares. Elas são encontradas em diversos habitats. Então, elas podem estar presentes tanto em água doce quanto em ambiente marinho, fazendo parte dos mares e dos oceanos, mas também podem estar presentes na superfície das geleiras e nas fontes termais. E quando elas se associam a fungos, elas podem estar presentes na superfície de troncos de árvores em florestas úmidas. É importante salientar também que essas algas podem também estar associadas aos corais e aos moluscos. As algas, elas são classificadas em 6 classes. As eglenófitas, que são as euglenófitas, as dinófitas, que são as dinoflageladas, as bacilariófitas, que são as diatomáceas, as feiófitas, que são as algas pardas, as rodófitas, que são as algas verdes, e as clorófitas, que são as rodófitas, que são as algas vermelhas, e as clorófitas, que são as algas verdes. Aqui nós podemos observar as algas pardas, as algas verdes, as algas vermelhas, as euglenófitas, as diatomáceas e as dinoflageladas. As euglenófitas, elas possuem flagelo. São algas que têm o habitat do cícula, por isso elas apresentam um vacúolo contrátil, que é uma organela responsável pelo controle da pressão osmótica nessas células. Possuem as clorofilas do tipo A e B, não possuem parede celular, a sua substância de reserva é o paramilo e são flageladas, como a gente já tinha falado. As algas vermelhas, as algas dinoflageladas, também conhecidas como pirofícias, elas são unicelulares, mixotróficas, possuem clorofila do tipo A e C, a sua parede celular é composta de celulose, a sua substância de reserva é o amido, também podem ser flageladas, também são microscópicas e estão presentes tanto na água doce quanto fazendo parte do plâncton marinho. Essas algas, elas têm uma cor avermelhada e brilhante. Então, a gente pode observar na foto do lado direito o fenômeno chamado de maré vermelha. E na foto do lado esquerdo, um fenômeno chamado de bioluminescência, que acontece graças à presença das algas do tipo dinoflageladas. As algas diatomáceas, elas são unicelulares, autotróficas, não possuem flagelo, possuem a clorofila do tipo A e C. A sua substância de reserva são os óleos mais a crisolaminarina. São abundantes no fitoplâncton e possuem uma coloração dourada ou marrom esverdeada. Já as algas pardas, chamadas de feofícias, elas são pluricelulares, possuem as clorofilas do tipo A e C. A sua substância de reserva é o manitol mais a laminarina.
e vivem em ambientes marinhos. Então, é o que a gente chama de sargassum, quando a gente vê na praia. Então, elas podem ficar flutuando na superfície dos mares, podem criar florestas submersas que vão produzir muito oxigênio, ou podem ficar fixadas em corais. Já as algas vermelhas, chamadas de algas rodófitas, elas, na sua maioria, são pluricelulares, possuem clorofila do tipo A e D. A sua substância de reserva é o amido das florídeas. Está presente em mares tropicais, em água doce, nas superfícies úmidas, como rochas ou troncos de árvores. São algas macroscópicas. As algas verdes, chamadas de clorófitas, possuem clorofila. A e B, elas são autótrofas, elas podem ser unicelulares e formarem colônias, ou elas podem ser pluricelulares, como no caso do exemplo da úvea do mar, também conhecida como alface do mar. Sua substância de reserva é o amido, e ela está presente em águas doces, em água doce e também nos oceanos. As algas, elas podem se reproduzir tanto de forma assexuada como de forma sexuada. Na reprodução do tipo assexuado, nós teremos a divisão binária, a formação de zoósporos ou a fragmentação de talos. Tá? A divisão binária é aquela onde, a partir de uma alga, vão se formar duas células filhas, ou seja, duas algas totalmente idênticas à primeira que lhes deu origem. A formação de esporos, de zoósporos, ela se dá quando nós falamos em algas multicelulares. Então, ocorrem divisões mitóticas nas células dos talos. Essas células do talo produzem o que a gente chama de zoósporos. Esses zoósporos ficam lá livre natantes no ambiente aquático, até que conseguem encontrar um substrato que possa se fixar para que um talo novo desta alga surja. Mas as algas também podem se reproduzir de forma sexuada e promovendo o que a gente chama de alternância de gerações. Então, gametófitos, haploides, vão produzir células, gametas haploides. Esses gametas possuem 13 cromossomos, vão se unir, vão fecundar, vão formar um zigoto diploide que contém 26 cromossomos. Esse zigoto diploide vai formar uma nova alface do mar que apresenta esporófitos, que são diploides. Esses esporófitos, eles sofrem meiose e vão formar células denominadas de esporozoários. E esses esporozoários são haploides, apresentam apenas 13 cromossomos. Esses esporos se fixam em um ambiente, se fixam a um substrato e o ciclo reinicia. Há também o processo chamado de conjugação.
conjugação. Então, o que é esse processo de conjugação? É muito parecido com o processo de conjugação que a gente estudou nas bactérias, no reino Monera, tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos dois filamentos, um filamento positivo, masculino, e um filamento negativo, feminino. Esses filamentos, eles vão se encontrar, vai haver transferência do citoplasma, ou seja, vai haver a plasmogamia. Quando ocorre a plasmogamia, nós dizemos que há a fecundação. Essa fecundação vai promover a cariogamia, a junção dos dois núcleos, formando assim um zigoto. Esse zigoto sofre meiose e libera dois fragmentos, cada fragmento com N número de cromossomos. As algas, assim como os fungos, têm uma grande importância ecológica. Então, a primeira importância ecológica que a gente destaca para as algas é elas fazerem parte do fitoplâncton e, dessa forma, ser produtora de matéria orgânica para várias cadeias alimentares que vivem, de animais que vivem nos mares. A segunda importância das algas é no processo de geração de gás oxigênio. Todos falam que a floresta amazônica é o grande pulmão do mundo, mas nós não podemos deixar de levar em conta que 50% do oxigênio gerado é fruto da fotossíntese realizada pelas algas. Então, as algas também têm uma importância bem preponderante nessa questão de produção do gás oxigênio, tá? Uma vez que elas formam florestas submersas que são lindíssimas, tá? Outra importância ecológica das algas é que elas servem como indicadores biológicos de contaminação das águas, tá? Então, toda vez que nós temos nutrientes ofertados de forma abundante, fazendo um processo que a gente chama de eutrofização, essas algas elas vão se multiplicar, tá? E aí a gente vai perceber que tem um desequilíbrio naquela região, né? Quando essas algas são algas dinoflageladas, nós temos a presença de dinoflagelados que produzem substâncias tóxicas. Então, todas as vezes, ou na maioria das vezes que nós temos marés vermelhas, nós vamos ter uma mortandade elevada de peixes, golfinhos e até o homem pode morrer se em contato com essas toxinas produzidas pelas dinoflageladas, tá? Há também uma grande importância econômica das algas. Então, as algas, elas são utilizadas comumente na culinária, tá? Utiliza-se algas, por exemplo, para fazer sushi. As algas também são importantes porque elas fazem parte da formação de rochas sedimentares e elas também têm importância na produção de ágares, que são substâncias que vão tornar os alimentos espessados, os alimentos com a consistência mais firme. Então, o exemplo que a gente traz é exatamente da gelatina, que é feita pelo agar, né? Pelo agar, e que pode ser comestível, tá? Então,
nós terminamos o estudo do capítulo 4 e façam as atividades das páginas 125 a 129. A atividade da seção no Enem é assim, que é da página 130 à página 136, e o exercício na web pelo link que está mostrado aqui ao lado, tá? Então, tchau, tchau. Nos vemos na próxima.